Boa sexta-feira, meus Habib. O que quer dizer, meus queridos? Tudo bem, meu povo? Vou responder as perguntas de vocês aqui do Egito. E se vocês estão fazendo a piada, essa é a mistura do Brasil com o Egito, saibam que não fiz e não farei, porque já passou, né? As primeiras pessoas que vieram para o Egito, ainda na época de Jade o Clone, tudo bem. Mas já passou, então já perdeu a graça. Ó, que atrás de mim vocês veem várias figuras e desenho deles. Aqui dá pra ver, não sei se vocês vão conseguir ver daí. Tem duas pessoas jogando, uma com cara de ganso, outra com cara de galinha, eu tô achando. Estranho isso aqui. Estão jogando bebida em cima de um sacerdote, parece. Sainha longa é festa, sainha curta é batalha. Então parece que são dois guerreiros. Estão jogando aqui uma oferenda, aparentemente, em cima dessa pessoa. O que eu tenho lido de vaso, de pássaro desenhado, de carneiro desenhado, vocês não fazem ideia. As primeiras vezes são legais, depois fala mais um carneiro desenhado. Se vocês querem saber mais sobre o Egito, já vou avisando para vocês. Lá no canal da Clara, devemos fazer o famoso Date com Beckler, entre domingo, segunda ou terça, quando a gente já estiver mais tranquilo. Na praia, só dentro do hotel, porque hoje a gente acordou 3h30 para sair às 4 para o aeroporto para pegar o avião 6h40, porque não estamos mais no Cairo, estamos em Luxor. Então, e aqui é tudo muito cedo também, até porque está fazendo 38 graus, então tem que fazer os passeios de manhã. Mas lá a gente vai explicar mais viagem para o Egito. Tem até uma pergunta aqui da Larissa Leite que eu vou fazer daqui a pouco, algumas ainda de Egito por aqui, mas teremos um Date Egito especial entre o final dessa semana e o inicinho da semana que vem. Começando com as perguntas aqui, muito obrigado, hein, todo mundo que mandou lá no Instagram, Marcelo Beckler. Toda quinta-feira tem lá e toda sexta-feira tem aqui. Quinta-feira lá as perguntas, sexta-feira aqui as respostas desse bate-papo nosso. Ian Azevedo, 25. Fala, MB, na sua opinião, qual clube é mais odiado pelos rivais na Espanha, Barça ou Madrid? Acho que depende muito da época. Quando normalmente o Madrid ganha mais, então ele é mais odiado. O Real Madrid ganha mais, ele é considerado às vezes mais beneficiado pela arbitragem e tal. Pelo menos é mais midiático, né? Quando acertam, até quando erram também em jogos do Real Madrid. Então acho que no geral, quem ganha mais é mais odiado. Então acho que no geral o Real Madrid. Mas, por exemplo, quando tem notícia de caso Negreira, todas as torcidas se unem contra o Barcelona. Quando o Barcelona levanta, ou algum jogador do Barcelona levanta muitas bandeiras de causas catalãs, o Barcelona também ganha uma rejeição boa por parte do resto da torcida na Espanha. No geral são os dois e depende da época de quem está ganhando mais. Eu tendo a dizer que o Real Madrid, porque as épocas vencedoras do Barcelona, especialmente a segunda, né, que teve Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, tiveram muitos jogadores espanhóis. Então, por exemplo, o Iniesta era muito adorado em vários campos da Espanha e outros jogadores, se não eram adorados, também não eram odiados assim. Então, diria que Real Madrid, tá, Ian? Io de la Torre. Osimhen pode ser uma boa para a próxima janela? Pode. Se é janela do meio do ano, acho que não. Mas a janela do ano que vem, do verão do ano que vem, acho que sim, o Osimhen pode ser uma boa para quem quiser. Porque acho que vai estar muito mais barato. A tendência é que em um ano no Galatasaray, que é uma doideira, né? Que um atacante como o Osimhen vai jogar no Galatasaray, logo depois do Galatasaray ter saído na pré-Champions, mas que ele vai jogar lá é uma doideira. É simplesmente assim uma gestão horrorosa do Napoli e dele, da sua própria carreira. Mas vai ficar um ano meio sabático na Turquia. E depois ele é uma boa para qualquer time grande da Europa. Tem que ver como é que ele volta, né? Assim, acho que vai voltar muito desvalorizado. Eu acho que volta valendo metade. Assim, se antes era um atacante de 100, 120 milhões, passa a ser um atacante de 50, 60 milhões de euros depois dessa má gestão da carreira dele. A Larissa Leite perguntou o que mais te surpreendeu no Egito até agora. Não sei se surpresa, mas o que mais me impressionou... Assim, o que mais me surpreendeu, na verdade, é que não tem quase nada do Salah. Quase nada. Em locais muito pega-turistas, assim, que tem loja de souvenir, loja de lembrancinha, tem uma imagem do Salah, que é eu até postei nos meus stories, que é meio que um boneco dele, grande, e que tem dele em vários locais. Mas sempre é o mesmo boneco, do mesmo tamanho. Eu até queria um Salah pequenininho, um mozinho Salah. Não achei. E assim, ele não está em publicidade no aeroporto, visite o Egito, publicidade de telefonia de celular, né? Sempre um jogador famoso está em telefonia de celular, tem refrigerante, está em algum tipo de bebida, mesmo que não seja alcoólica. Nada, o Salah não está em nada aqui no Egito, nada. Assim,
visualmente, eu acho que no coração do egípcio eles são todos alucinados com o Salah. Os guias que a gente está conhecendo aqui, todos falam do Mohamed Salah. Mas o que mais me surpreendeu, eu acho, é que eu esperava mais estímulos visuais. Se você vai na Argentina, se você vai em Portugal, é uma enxurrada de Messi e Cristiano Ronaldo. E aqui o Salah, não. Aliás, não tem muitos cultos a pessoas, assim. Eu não percebi tantas pessoas muito identificadas em... A não ser os faraós e tal. Aí sim. E uma cantora que a gente viu no mercado, mas só lá também, né? Assim, a gente viu no mercado central lá uma cantora que aparentemente é a Ivete Sangalo deles. Muito famosa mesmo. Acho que isso foi o que mais me surpreendeu. As pirâmides surpreenderam? Não, eu já tinha visto 1 milhão de vezes por foto e por vídeo. Então achei incrível, mas não me surpreendeu. Que a tumba do Tutankhamon tenha 110 quilos de ouro, não surpreendeu, porque 5 minutos antes eu já tinha lido. Mas impressiona, você vê 110 quilos de ouro na sua frente. Então, o que mais me surpreendeu é a ausência de mais exploração da figura do Salah. Rodrigo Pauli. Parece que o United só fracassa. Você acha que o problema é o Ten Hag depois dessa janela? Eu acho que o Ten Hag é parte do problema, tá, Rodrigo? Eu acho que a falta de um departamento médico e físico que mantém os jogadores saudáveis também Manchester United tem até um 11 bom, só que quase nunca pode usar esse 11, porque os jogadores estão sempre machucados. E eu acho que o Ten Hag também. Assim, acho que a forma dele lidar com os jogadores, dele passar a ideia de jogo... Eu desconfio muito de técnico que sempre trabalha com os mesmos jogadores. Veio Onaná, De Ligt, Mazraoui, tinha o Van de Beek, acho que não chegou a trabalhar com ele, né? Veio antes. Antony, quem mais que passou com ele? Assim, são muitos jogadores que passaram com ele no Ajax e que repetem agora no Manchester United. Eu acho que o Eriksen também estava naquele Ajax, né? Que repetem com ele agora no Manchester United. Enfim, é um técnico que deu um bom impacto inicial para o time, mas estacionou e começou a andar para trás já há algum tempo. Acho que ele é sim parte do problema. Underline Lemores. Nos 2 primeiros meses do Xavi, o Barcelona melhorou. Por que deu errado? E com Flick? Melhorou nos 2 primeiros meses com o Xavi, porque piorar acho que era quase impossível, né? Era um Barcelona horroroso já no final do trabalho do Ronald Koeman, praticamente sem jogadores também para colocar em campo. Eu lembro que ia ter um Barcelona-Benfica, que o Barça precisava vencer para ter chance na Champions ainda, e a grande esperança do Barcelona era o Youssouf Demir. Assim, e mandou uma bola na trave ainda. E aí começaram a entrar Abidé, Elias Amokachi. Assim, era um Barcelona muito, muito, muito complicado, tanto que teve que fazer um mercado de inverno, né, que veio Ferran, Dani Alves, Adama, Aubameyang, que vieram assim, alguns jogadores para ajudar, e Eric Garcia, acho que já tinha vindo antes, enfim, que vieram alguns jogadores para ajudar, e que ajudaram bastante naquele segundo semestre. Melhorou por aquilo, acho que o teto do Xavi era baixo, acho que ele não tinha muito mais margem de melhora, por isso que parou de melhorar, e com o Hans Flick, vamos ver. Hans Flick vai ter um problema muito grande, que é o elenco muito curto, muito, muito curto, durante toda a temporada. Esse, para mim, vai ser o grande problema que o Hans Flick vai ter. E o outro grande problema que o Hans Flick vai ter é o Real Madrid, né? Quando você tem um Real Madrid do outro lado, fica tudo muito mais difícil também. Lucas Marcelo, SP. O Raio ter ficado fora do top 30 mostra que ele deveria buscar protagonismo em outro time? Se ele quiser protagonismo e estar entre os 30, sim. Se ele quiser ser um bom jogador do Real Madrid, muito útil, no maior clube do mundo, e num momento extremamente vencedor, não. Tem que ver quais são as ambições pessoais e profissionais do Rodrigo, né? Também acho que ele deveria estar entre os 30. Ele fez, por exemplo, umas quartas de final muito boa contra o Manchester City. Teve bons momentos contra o Bayern de Munique, acho que principalmente no primeiro jogo. E teve bons momentos durante a temporada. Acho que entre os 30 deveria ter ficado. Por exemplo, Declan Rice está lá. Bom, Declan Rice, Rodrigo, acho que o Rodrigo jogou mais durante a temporada passada. Se ele quiser protagonismo, se ele quiser números pessoais, se ele quiser esse tipo de coisa, realmente o Real Madrid já tem Mbappé, Vinícius, Bellingham, esses três estão na frente dele, por mais que o Rodrigo esperneie e queira se colocar lá à força, né? Assim, como ele fez numa mensagem que ele publicou em redes sociais. Futebolisticamente, ele está entre esses 4? Está. Ele está num nível muito bom, assim como alguns desses, o Mbappé, por exemplo, ele não jogou tão bem e tal, ele pode estar um dia melhor, um dia pior. Então, futebolisticamente ele está. Midiaticamente, acho que ele não vai estar no nível desses outros 3 no Real Madrid. Então, se ele quer buscar esse tipo de coisa, acho que sim.
sair do Real Madrid pode ser uma boa para ele futuramente. Agora, se ele quer continuar ganhando títulos num clube como um clube tão vencedor e tão grandioso como o Real Madrid, talvez não seja necessário sair. M. Matos 98. Jogar o playoff não traria mais dinheiro com jogos extra e ajudaria o financeiro do Barça? Desde que você classifique, né, M. Matos 98. Nada garante. Então ficar entre os 8 da Liga dos Campeões te classifica logo para as oitavas de final, te faz pular o playoff. Então te faz pular, por exemplo, um jogo em casa, que dá um match day, dá uns 8, 9 milhões de euros um jogo em casa de playoff. Então, em teoria, você perde esse dinheiro. Só que nada garante que no playoff você vai se classificar. Então, ficar no playoff não é uma boa, não. Porque... E outra, se você ficar no playoff é porque você venceu menos jogos na primeira fase. Se você venceu menos jogos na primeira fase, você ganhou menos dinheiro. Economicamente, deve meio que empatar. E esportivamente não é garantia de estar nas oitavas. Então, não é melhor ir para os playoffs, não. Underline Vit, underline Augusto. Você enxerga diferença na relação clube-torcedor em times do Brasil e da Europa? Melhor ou pior? Nem melhor, nem pior. Apenas melhor, sim. Eu acho que no Brasil... Assim, depende do que você acha melhor ou pior, né? Depende de muita coisa aqui. O que eu vejo de diferença é que na Europa os torcedores sentem que eles fazem parte de um clube de futebol, mas sem serem os donos daquele clube a ponto de exigir mudanças radicais a todo momento, como no Brasil, né? Que assim, o torcedor entra no CT e passa cartilha para jogador de como que eles têm que se comportar. Por mais que isso de vez em quando aconteça em determinados locais. Já teve vez de irem no CT do Napoli cobrar jogador. Acho que na Itália acontece de vez em quando, na Turquia acontece muito. Portugal chegou a acontecer assim, recentemente. Nos últimos 10 anos acho que aconteceu no Sporting também. Em outros lugares é menos normal. Acho que na Europa o futebol não faz tão parte da vida das pessoas como faz na América do Sul e no Brasil. Ele é um entretenimento importante, ele é algo que você se identifica, que você gosta muito, que você tem sentimento envolvido. Ele não é a coisa mais importante da sua vida depois da sua família ou antes da sua família, como é no Brasil, né? Assim, os casos de gente que deixa faltar comida em casa para ir em estádio de futebol, que chora, que briga na rua, que briga com amigos, que briga com família por causa de futebol no Brasil é muito maior do que na Europa. Então, o tamanho da caixinha que o futebol ocupa nesses dois locais, Brasil e Europa, muda a relação clube-torcida. Então, às vezes, os torcedores estão chateados com o clube, queriam estar brigando pelo título, mas eles continuam indo. Por quê? Porque é entretenimento, porque é legal ir, é um divertimento, deixa o seu sábado ou o seu domingo melhor, e vão. Pô, mas eles vão se o time tá perdendo? Às vezes sim, a maioria das vezes não. Eles esperam o final da temporada para reclamar, para escolher culpados, de uma forma muito mais fria do que no Brasil. Eu me assusto quando eu vou no Brasil e vejo, sei lá, 15 minutos do primeiro tempo, um 0-0, um cara erra um cruzamento e a torcida já fica revoltada, assim. 30, 35 minutos já começa a ter uma tensão no estádio que não faz parte do equilíbrio do futebol brasileiro, e às vezes não faz parte do que você deve esperar daquele seu time naquele momento dele. Então, no Brasil a gente é muito mais intenso, passional, irracional do que na Europa. Agora, se você acha isso positivo ou negativo, tem coisas que serão positivas e outras não. jvit.or011. Eu respondo bastante isso em jvitor011, São Paulo, na área. Preparador físico influencia muito em questões de intensidade de jogo e ou lesões? Sim, especialmente intensidade de jogo. Prevenção de lesões passa pelo preparador físico também, uma carga de trabalho muito forte vai fazer os jogadores estarem com a musculatura mais exigida. Isso pode dar mais lesões, né, assim, favorecer mais lesões, só que a prevenção de lesões é tratada pelo setor de fisiologia, que trabalha junto, o departamento médico, físico e de fisiologia trabalham juntos e também trabalham juntos da comissão técnica para estabelecer carga de trabalho na semana, como que o time quer jogar e tal, mas a fisiologia vai analisar mais dados para saber se o jogador está perto do limite de estourar, se não está, aquele jogador qual tipo de carga que ele pode ter, fisiologia vê mais isso. O preparador físico vai ver se o trabalho do jogador vai ser que ele vai durar mais tempo em campo. Às vezes, assim, se você trabalha a parte física, o jogador tem um limite físico para trabalhar, né? Então, se o preparador físico trabalhar muito, talvez o técnico não possa treinar tanto o time, porque os jogadores vão estar cansados e porque aquele tempo que eles vão ter de treino, eles vão estar trabalhando a parte física. Então, tem treinadores que preferem trabalhar a parte física junto da bola.
Os treinadores cruifistas normalmente são assim. O Xavi era assim no Barcelona, o próprio Johan Cruyff e muitos outros eram. O Guardiola na época de Barcelona, hoje eu não sei, na época de Barcelona também era assim. Então utilizava o treino com bola para melhorar a parte física. Tanto o condicionamento do jogador, para eles estarem no peso ideal e tal, como também explosão, intensidade, mudança de direção, enfim, esse tipo de coisa. Então, às vezes o técnico dá uma parte técnica menor do treino para os jogadores trabalharem mais o físico, às vezes é uma parte só técnica e o físico é trabalhado durante aquilo. E aí sim vai do trabalho do preparador físico em consonância com o que o técnico, né, que é o chefe do departamento ali, decide. Rafinha, neguinho, lindo. É um neguinho lindo. O seu filho é mais bonitinho que você até, Rafinha. Você podia dizer. Filho do Rafinha, neguinho lindinho. Por que a posição de segundo atacante está deixando de ser utilizada? Eu acho que ela está sendo transformada. De vez em quando a gente ainda vê times com dois atacantes, né? Tipo Rodrigo e Vinícius. De vez em quando funcionavam como uma dupla, os dois mais ou menos dentro. Hoje a gente tem no Atlético de Madrid Julián Álvares e Griezmann. Então assim, ainda tem pouco tempo pra gente saber se deu certo ou deu errado. Ou se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas são dois atacantes por dentro também, que mudam de posição, não ficam entre o zagueiro, eles ficam meio que entre zagueiros e laterais e tal. Ainda tem. A questão é que essa função mudou. Passou a ser melhor você ter um 9 muito típico, para ficar entre os zagueiros e um jogador ocupar dois defensores. Então, se um atacante está ocupando dois defensores, tem alguém livre no seu time, né? São 11 contra 11, tira os goleiros 10 contra 10. Se tem dois jogadores em um, você vai ter 9 contra 8. E aí o segundo atacante, ele passou a se movimentar mais para achar um outro espaço. Passou a ser o camisa 10, passou a ser um dos pontas de pé invertido que joga mais por dentro. E você ter os pontas de pé invertido também é bom para você fixar os laterais do adversário do outro lado e abrir o campo. Então acho que o futebol é meio cíclico. Nesse momento cíclico da história tática dele, a gente tem visto times com dois pontas muito abertos, um atacante. Já passou meio que do 4-2-3-1, embora alguns ainda usem, que é um meio atrás desse atacante, que poderia ser o segundo atacante, né, que é o cara que fica mais ou menos por ali. Hoje a gente está numa fase de ter dois pontas bem abertos, um atacante e dois meias bem próximos desse atacante também, né, para fazer aquela linha de 5 na frente. O Manchester City faz, o Barcelona na temporada passada tentava fazer, o Arsenal faz, o Bayern de Munique do Company já está fazendo também. Normalmente os times que propõem. O Leverkusen faz mais ou menos, né, com Boniface, abre Frimpong e Grimaldo, Wirtz e Hoffmann. Então faz mais ou menos. O Wirtz é quase com segundo atacante, mas é um meia atrás do camisa 9. Então ela meio que foi adaptada, essa posição de segundo atacante. Alguns times usam, mas taticamente ela ficou mais decifrável e você prefere que o seu centroavante ocupe o espaço de dois para que o outro fique mais livre. Daqui a pouco muda de novo. Gabriel R. Pó. Posso levar em consideração os comentários do Insta do Barça para saber o que a torcida pensa? Não necessariamente. Às vezes os comentários ali são parecidos mesmo com o que a torcida pensa. Porque, assim, existe uma diferença entre a torcida do estádio, o sócio, e o torcedor global do clube, né? O torcedor de redes sociais, o torcedor de televisão e tal. Mas, por exemplo, a torcida do Barcelona, em Barcelona, também não é fã do Ferran Torres. Também está revoltada com Laporta, com Deco, pelo trabalho feito na janela de transferências. Também quer, e acho que a torcida do Barcelona em Barcelona quer muito, não sei se em redes sociais tanto, que o Frenkie de Jong saia. E que o salário dele é alto demais. E na temporada passada, críticas ao Lewandowski e tal. Eu acho que em Barcelona, por exemplo, tem algumas diferenças. Eu acho que em Barcelona existe uma paciência imensa com os jovens. Com Pau Cubarsí, que eu já vejo ser criticado em redes sociais, com Ansu Fati, que há muito tempo é muito criticado. Em Barcelona, quase não se critica esse tipo de jogador. Eu acho que se critica mais fora. Acho que se critica mais esse torcedor mais global. Então, o Eric Garcia, por exemplo, em Barcelona, elogiam muito a saída de bola, zagueiro da casa e tal, que voltou. Fora eu vejo que o Eric Garcia é mais criticado. Então, às vezes sim, às vezes não. No estádio, a gente não tem visto tanta manifestação espontânea popular. Porque em Montjuic cabem 50 mil pessoas, o Barcelona disponibilizou 27 mil assentos para sócios,
que é para garantir que as outras 20 mil entradas sejam mesmo para turistas, que o Barcelona possa utilizar isso dependendo da importância do jogo para vender mais caro ou mais barato. Só que desses 27 mil disponibilizados para o sócio, acho que só 22 mil pegaram os ingressos. Então tiveram 5 mil, a maioria dos outros sócios, sobrou aí até 5 mil, mas a maioria dos outros sócios abriu mão dos ingressos nessa temporada. Então no estádio que deu 46 mil no primeiro jogo, 44 mil no segundo, se todos os sócios foram, tinha 22 mil, tinha 50% de sócios. Os outros 50% podem ser torcedores do Barcelona, de Barcelona, que compraram ingresso, ou turistas. Dá uma massa social muito pequena, 50%. Eu estou levando em conta que todos os sócios foram, tá? Uma massa social muito pequena. No Camp Nou é bem maior. Embora falam que o Camp Nou é um estádio de turistas, o Camp Nou tem 50, 60 mil sócios cada jogo. Também pode ser 50%, mas são 50 mil sócios. Então, se a torcida tá puta com Laporta e canta Barça si Laporta no, é mais provável que no Camp Nou tenha muito sócio e que isso faça mais coro. Tem parte da torcida que está ensaiando desde a temporada passada Barça si Laporta no e depois é vaiado. Porque o resto da torcida do Barcelona quer apoiar o time e não quer protestar contra a diretoria com bola rolando. Então, as redes sociais às vezes servem, às vezes não servem. Eu lembro que na época do Valverde, tinha o tal do Valverde out, todo jogo do Barça. O Valverde nunca foi vaiado no Camp Nou, o Ernesto Valverde. Acho que depois de cair contra o Liverpool, teve um jogo do Campeonato Espanhol, depois de cair contra a Roma, teve um jogo do Campeonato Espanhol que teve alguma vaia para ele sim. Mas teve até pro Busquets. Mas, no geral, ele nunca foi vaiado e era massacrado em redes sociais. Então, às vezes serve, às vezes não serve. Brauner. Você acha que Rabiot seria uma boa para o meio campo do Barça? Nem de graça. Acho que é um jogador que traz... Claro, o Albuquerque ficou revoltado ali agora com o nome de Rabiot. Ele causa sensações ruins nas pessoas. Eu acho que é um jogador que o Barcelona não precisa. O Barcelona precisa de um jogador para o meio campo, um primeiro volante. O Barcelona precisa de um 5. Precisa de um jogador defensivo. Para ser um segundo jogador de meio campo, já tem o Pedri, o Firmino ainda pode jogar por ali, daqui a pouco vai ter o Gavi, daqui a pouco vai ter o Frenkie de Jong que pode jogar ali também, que não é um 5, e o Rabiot é mais esse segundo jogador. É um jogador caro, embora esteja sem contrato e tal, é um jogador caro e é um jogador que a mãe não é difícil, né? A mãe é a representante dele, a mãe não é fácil, aliás. Então, acho que os contras do Rabiot são muito maiores do que os prós, tem salário alto, e não é uma posição tão necessária para o Barcelona, embora hoje quase todas as posições sejam necessárias, né? O Barcelona está meio descoberto em tudo, mas essa posição de meio campo eu acho que não é tão fundamental. Nathan Lourenço, 29. Alex foi o melhor do mundo em 2003? Já está muito longe para eu lembrar, né? Já tem mais de 20 anos. Então, eu não vou me dar o trabalho de assistir o Nedved, acho que ganhou em 2003, a bola de ouro, se eu não estou enganado. Ou o The Best. O Nedved ganhou um dos prêmios de melhor do mundo em 2003. Bola de ouro, o Nedved ganhou. E outro, será que foi o Ronaldo que ganhou o fenômeno? Não, o Ronaldo tem 2 prêmios, 96 e 97, depois 2002 acho que ele ganhou algum. Mas, eu tô para dizer que talvez tenha sido, tá? Sim. O Alex foi o maior auge que eu vi um jogador ter no Cruzeiro. E aquele time do Cruzeiro de 2003 foi um dos melhores times do futebol brasileiro, assim, dos últimos anos. Até durou mais do que o Flamengo de 2019, né? Que também talvez seja. Como auge, como assim, um grande futebol por talvez não muito tempo. Só que o do Cruzeiro acho que foi o ano inteiro, do Flamengo foi depois da chegada do Jorge Jesus. Que aí o Gabigol jogou pra caramba, muita gente jogou pra caramba, o Everton Ribeiro jogou muito bem, muita gente jogou pra caramba naquele Flamengo. Mas talvez tem mais de 20 anos. O Alex tenha sido o melhor do mundo em 2003. Eu sempre tive essa sensação. Não sei se é completamente uma doideira na minha cabeça ou não. Ontem, inclusive, o pessoal da Placar pediu para mandar o Cruzeiro de todos os tempos e tal. Eu coloquei o Alex e uma observação que eu fiz é isso, que talvez ele tenha sido o melhor de 2003. Matheus Pascoal. Fala, MB. Como os jornalistas têm acesso a detalhes dos contratos dos jogadores? Cara, fonte, né? A gente faz fonte, contato e tal, e alguém passa pra gente. Então,
tem coisa que é divulgada, que um jogador tem 5 anos de contrato, que assim, as cláusulas de um contrato, ele vai ter bônus se fizer tantos gols, se ganhar título, se ganhar bola de ouro, isso não é divulgado. Normalmente tem cláusulas de confidenciabilidade, que é confidencial, que não pode. Mas alguém passa, dificilmente acho que passa por escrito, acho que dificilmente a gente tem acesso aos contratos dos jogadores. Mas você sempre conhece um empresário, um agente, um representante, alguém próximo e tal, algum assessor que passa alguns detalhes do contrato. Isso jornalista vive de fonte, né, de relacionamento e tal, e essas pessoas que a gente se relaciona passam esses detalhes pra gente. Gustavo Sick, que tenho certeza que é de Siqueira. Vale a pena convocar um jogador que só joga bem na seleção, tipo o Richarlison? Se ele só está jogando bem na seleção, vamos ver. Se ele está jogando bem na seleção, vale. Às vezes o jogador não joga no clube, está brigado com o técnico, o esquema tático do clube, ele não está feliz no clube, mas se na seleção ele está jogando bem, sim. Se nem na seleção ele está jogando bem, se nem na seleção ele se sustenta, aí não. Ou se só no clube ele joga bem, ele não se adequa ao sistema de jogo da seleção, a forma da seleção jogar também não. Então acho que o desempenho do clube acho que leva o jogador para a seleção em algum momento, e se ele continua jogando bem na seleção, acho que ele merece ficar assim. Acho que tem vários exemplos de jogadores que no clube não se sentiam felizes, não se sentiam bem, não se sentiam valorizados, que na seleção tudo o contrário, sentiam tudo isso, e que conseguiram jogar na seleção. Acho correto. O caso do Richarlison aqui, eu não sei se o caso do Richarlison, como você exemplificou, vale, porque o Richarlison também na seleção passou a jogar mal, né? Então acho que a longo prazo a tendência é que não se sustente. Você jogar sempre mal no clube e sempre bem na seleção. Acho pouco comum que isso aconteça num longo prazo. Num curto prazo acho que pode acontecer. E eu acho que o caso do Richarlison foi assim. Em algum tempo ele jogou bem na seleção e não no clube, e depois ele também passou a jogar mal na seleção. Então parou de ser justificável a convocação do Richarlison. Nicolas Lozano. De todos os destinos do Vitor Roque, achou que o Betis o melhor ou tinha outro melhor para ele e para o Barça? Para o Barça, acho que o Barcelona acho que queria vender. Então, qualquer um que aparecesse perto dos 30 milhões de euros para o Barcelona era uma boa. Para o Vitor Roque, se ele pensa em voltar para o Barça, acho que o Betis era uma boa. Porque ele continua na mesma liga, ele vai se adaptar à Liga Espanhola, de um time que joga de forma parecida e que não tem as ambições do Barça. É meio que assim, se você joga no Betis e você faz 2 gols em 5 jogos, você fez 2 gols em 5 jogos. No Barcelona você passou 3 sem marcar. Então, a forma com que você avalia a mesma coisa é positiva em um lugar e é negativa no outro. Então, acho que o Betis é uma boa. Eu também acho que o Porto teria sido uma boa para ele. Porque acho que no Porto ele jogaria. É um lugar onde tem muitos brasileiros e tal, acho que também seria de fácil adaptação. É uma boa liga também em Portugal, acho que é uma boa liga de entrada especialmente, mas é uma boa liga. Em um clube muito mais protagonista que o Betis, né? O Betis vai brigar para ficar ali numa Europa League, numa Conference League, não muito mais do que isso. E o Porto não. O Porto vai brigar pelo título português. É o que se espera, que Porto, Sporting e Benfica briguem pelo título. Então no Porto acho que ele teria mais protagonismo, como clube. Por esse motivo. Agora o Sporting com o Gyökeres esquece, não ia jogar. Então entre não jogar no Barcelona e não jogar no Sporting não ia mudar muita coisa. E o Everton na Inglaterra, talvez também, Premier League e tal, mas também seria um passo de adaptação complicado. Acho que Betis ou Porto, para o Vitor Roque seria melhor. Acho que teve uma declaração do Vitor Roque, eu vi há pouco as aspas, então eu não vi como ele falou e nem mais detalhado, só vi as aspas. De que decepcionou um pouco no Barcelona, que tudo foi um pouco diferente do que ele esperava, inclusive a forma de jogar. Se o Vitor Roque pensou que o Barcelona jogava de outra forma, acho que ele errou. Assim, é muito básico que o Barcelona tem uma forma de jogar muito determinada, ainda mais com o Xavi, que é mais cruifista que o próprio Cruyff, que se o plano A está dando errado, o plano B fazendo o plano A melhor ainda. Então, se ele foi para o Barcelona pensando que a forma de jogar era diferente, errou o Vitor Roque. Vamos ver, isso eu acho que quando o tempo for passando, que as pessoas forem se manifestando, a gente vai ver o tamanho que foi essa rachadura de Vitor Roque e Barcelona. Mas, assim, ele fala, o diálogo da diretoria, o dia a dia, pensava que seria diferente, mas tá tudo bem, passou. Tudo certo, esse tipo de declaração. Quando ele fala a forma de jogar, aí me chama a atenção. Caramba, o Barcelona, do Xavi, você fecha o olho e você sabe como que o time vai jogar. Outra coisa é que jogue bem, que jogue mal, que dê resultado, que não dê. Em alguns momentos jogou bem, em outros não. Mas a forma de jogar foi sempre a mesma. Então,
que o Vitor Roque tenha ido para o Barcelona esperando outra coisa, talvez ajude a explicar que ele não tenha funcionado. WSL_Luiz. Olá, MB. Rodri jogaria no Barça de 2011 com ou no lugar do Busquets? Não jogaria no lugar do Busquets. O Busquets no auge era melhor do que o Rodrigo. O Rodri faz mais gols, tem uma chegada à frente em finalização melhor. O Busquets era um lançador, quebrador de linhas, de passes e tal, espetacular. A saída de bola também, com o time sendo marcado sob pressão. Capacidade de ler espaços, excelente. Capacidade defensiva, eu acho, talvez parecida com o Busquets, melhor para ler, para antecipar as jogadas. Eu acho que o Rodri é melhor no corpo a corpo e tal. Então, tem seus altos e baixos os dois, assim, né? Tem seus pontos positivos e negativos, mas o Busquets é melhor que o Rodri. E outra, se os dois fossem na mesma época, o Rodri não seria o que ele é. Porque acho que o Rodri só pôde ser quem ele era porque ele viu o Busquets jogando por muito tempo. E ele pôde aprender, vendo o Busquets jogar, o que ele tinha que fazer na posição dele. Se eles fossem contemporâneos, se eles tivessem a mesma idade e tal, no mesmo clube, acho que ele não teria a capacidade de aprender que ele teve vindo depois. Jackson Monteiro, 83. Fala, MB. Pensaram em ir em algum jogo do Al-Ahly? Não pensamos. Não passou pela nossa cabeça nada. A gente esqueceu. Claro, acabou de dizer. Mas ontem ou hoje aqui, acho que teve jogo do Egito. Só que a gente já estava em outra cidade e tal. O guia que a gente estava na cidade do Cairo é torcedor do Al-Ahly. E aí, claro, que ficou o dia inteiro falando maravilhas do Al-Ahly com a gente e tal. O dia inteiro mesmo falando maravilhas do Al-Ahly. Aparentemente o melhor clube já inventado nesse planeta. Mas aí ele falou, vai ter um jogo do Egito e tal, só não sabia se ia ser na cidade do Cairo, não ia, mas a gente também não ia ter tempo. Mas acho que se a gente soubesse razoavelmente, a gente teria... Se a gente tivesse de bobeira e tivesse jogo, a gente teria ido sim. É porque não calhou de ter jogo onde a gente estava. Porque depois que a gente ficou sabendo, a gente teria ido conhecer um estádio e tal, comer uma kafta ali e assistir um jogo. Nicolas Lozano, que eu já li, então um abraço para você. F. Lucas, 7. Mônaco entra favorito pela vitória recente contra o Barça? Pô, F. Lucas, era um amistoso, né? Cá entre nozinhos. Assim, era um amistoso que não valia coisa nenhuma. Outra coisa é que o Mônaco pode vencer de novo, claro que pode e tal. Tem alguns jogadores interessantes o Mônaco. Mas favorito de jeito nenhum. Favorito não é não. Então, era um amistoso. O Hans Flick depois falou que o Barcelona, como estava para começar o Campeonato Espanhol, usou a última semana para fazer muita carga física. Então, que aquele amistoso vinha até meio fora de hora, porque atrapalhou os treinamentos. Então, os jogadores estavam com a perna muito pesada por conta dessa carga de treinamentos que era mais importante do que o jogo. Ele não mudou os treinamentos dele porque tem um amistoso. Então, teria uma influência. O Mônaco pode vencer o Barcelona 3-0 daqui a pouco, pode. Mas não porque ganhou o amistoso e já era uma prova disso, uma amostra disso. Genésio RQN. Quem você acha que seria melhor para o Barça? Nico Williams ou Rafael Leão? Nico Williams. Rafael Leão eu tô até hoje esperando um pouquinho mais, tá? É um jogador que joga muito mais para ele do que para o time. Faz uns golaços e tal, capacidade técnica é indiscutível. Só que a produção regular dele não é grande. Não é um jogador que está sempre municiando o atacante, sempre combinando com os jogadores, que a bola está sempre passando por ele está fazendo o time funcionar e que ele está sempre marcando, ou seja, golaço ou não. A impressão que eu tenho até que o Rafael Leão tem mais golaços do que gols. Quase todo gol dele é golaço, mas você vai ver no final da temporada não são tantos gols assim. O Nico Williams eu acho que é o contrário. Não tem tantos números o Nico Williams, mas se você vê um jogo dele, você vai ver o tanto que ele cria, o tanto que ele incomoda, o tanto que ele chega na área com muita possibilidade de gerar um passe, um drible, um pênalti e tal. O Nico Williams, para mim, é um jogador muito mais útil nesse momento, especialmente para um clube como o Barcelona, do que o Rafael Leão. Se você tem um time sem muitos recursos, que você precisa meio que de um cara para mandar a bola para ele para resolver, talvez esse cara seja o Rafael Leão. E se ele evoluir, para ele ser mais constante. Se você tem um time que vai combinar mais, que vai fazer muitas jogadas, que o jogador vai ser útil em várias fases da criação do jogo, o Nico Williams. Joab Souza dos Santos. O que fez você perder o gosto pela seleção brasileira? Cara, eu acho que foi a decepção de 2006. 2006 eu torcia muito pela seleção ainda. Eu sou
Eu sou de 86, então 94 eu acompanhei a Copa do Mundo, foi o primeiro evento de futebol assim que eu acompanhei. Sofri em 96 com as Olimpíadas porque eu sou muito fã do Ronaldo. Então o Ronaldo em 94 nem jogou, né? Em 96 as Olimpíadas ele já era o cara e tal, então eu queria muito que ele ganhasse, que o Dida ganhasse também. 98 eu torci também pra caramba, 2002 fiquei muito feliz, 2006 foi o meu auge, assim, porque, pô, o Ronaldinho Gaúcho era o melhor do mundo, ainda tinha o Ronaldo, tinha o Fred na seleção, tinha o Dida que eu gostava, enfim, tinha muitos jogadores que eu gostava e eu gostava realmente da seleção brasileira. E aí a gente viu a bagunça lá de Vegas, como que o time jogou durante toda a Copa, como perdeu da França, e aí eu peguei bode. Peguei bode e tal. Eu acho que me ajudou também a pegar um pouco de bode o negativismo que já existia do Galvão Bueno com aquela seleção, então como ele criticava muito, eu também fiquei muito crítico. E foi uma coisa que se rompeu ali e que nunca mais voltou. Como depois veio o Dunga, que era muito sisudo e tal, e que o time só contra-atacava, que não jogava bem, e que fez uma limpa, né, para levar jogadores assim considerados mais voluntariosos do que essas estrelas. Acho que o Ronaldinho com o Dunga nem voltou, né? Jogou as Olimpíadas, que eu nem lembro se o Dunga era o técnico, pô, isso foi 2008, tem 15 anos. Enfim, como era um time mais assim, menos brilhante, não me chamou tanto a atenção, e aí eu meio que larguei. Aí comecei a torcer pelos jogadores e tal, e aí se perdeu. Fernando Lopes, 18. Qual dica você daria para quem quer ir morar na Europa e gravar vídeos como você? Não venha. Não vem para fazer isso, porque isso não enche barriga. Depois que você é um Marcelo Beckler da vida, mais ou menos, eu tô meio que brincando, meio que sendo pretencioso, mas é assim, realmente, porque tem gente que é muito bom, muito melhor do que eu, sem nenhuma dúvida, mas que não é conhecido. E é difícil ser conhecido, é muito difícil. Tem amigo meu que fala, que é jornalista, e fala, pô, eu queria também assim ter mais seguidores e tal, para divulgar meu trabalho, como que eu faço? Eu falo, eu não sei. Não sei como faz para ter seguidores. Acho que a TNT ajuda, porque a TNT é um canhãozão e que impulsiona a gente. Então, às vezes, você é muito bom, dá para você vir fazer grandes vídeos, mas talvez você não vai ter o alcance, porque você não tem um canhão para te impulsionar. Isso vai te frustrar, porque a Europa é cara, porque você não vai conseguir, porque você vai querer ter um outro tipo de ressonância e tal. E porque eu, por exemplo, não fico aqui só gravando vídeo, né? Para gravar vídeo para vocês, eu converso com muita gente. Pô, tem muita opinião que eu dou aqui, eu já falei isso em outros vídeos, tem muita opinião que eu dou aqui que ela é baseada em conversa que eu tive com pessoas próximas a jogadores, a técnicos, a outros jornalistas, a pessoas de outros lugares e tal. E eu não faço só isso na minha vida, eu tenho Rádio Tatiaia, eu tenho TNT, eu tenho uma porrada de outras coisas para conseguir me manter na Europa. Então, se você está pensando em vir e que dá para se manter aqui só com isso, eu diria que não. Se você quer vir ou vai vir para estudar, para fazer outras coisas e quer aproveitar para fazer isso, para ter um passatempo e tal, para começar e para quem sabe daqui a pouco ser sua fonte de renda, pô, dou total apoio. Se quiser inclusive mandar alguma coisa para eu ver e tal, às vezes é legal, tem gente que me manda, eu assisto. Mas eu podia estar aqui iludindo, te falando palavras bonitas, mas assim, cara, eu acho muito difícil sair do nada do Brasil e ir para Europa para gravar vídeo. E não é só gravar vídeo que eu faço, né? Então, assim, também parece assim, gravar vídeo como você, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Faz favor de respeitar. Eu dar esse hack aqui depois de desligar. Leléu Gamer BR. Você acha que o Barça pode fazer contratações em janeiro caso firme um acordo com a Nike? Caso firme um acordo com a Nike, sim. Só que o mercado de janeiro ele não é muito bom porque não tem muito jogador disponível. Então, contratar em janeiro tem que ser para meio que corrigir o elenco, o que está faltando ali, tal, que eu acho que o Barcelona vai precisar fazer. Acho que esse elenco curto é até o final do ano, precisa dar uma reforçada, só que é meio improvisar, né? Assim, pô, contratar em janeiro, normalmente não se faz bons negócios. Vamos ver se vai assinar com a Nike. Já tem gente falando também que vai assinar só para a próxima temporada, que não vai ser tão rápido assim e tal. Veremos. Kevin da Costa. Saiu a notícia de que La Liga só aceitou 15M da Aramark. E é só isso que ele mandou. Isso não é uma pergunta, é simplesmente está me informando de uma notícia que saiu. Mas é o seguinte, Kevin, eu entendi o que você quer dizer aqui, né? Se essa notícia é verdadeira ou não. Quando saiu o acordo com a Aramark, eu lembro que nas notícias do Barça daquela semana eu falei com vocês que não dava para saber se ia dar fair play, se ia dar 1 para 1 e tal, da regra, porque não teve transparência no que foi divulgado para a gente. Não falou quanto que a Aramark repassou ao Barcelona, se ela repassou os 40 milhões, se isso vai ser a prazo, se isso era à vista, como que era. Então, o que a gente sabe hoje
se está falando verdade, eu acredito que sim, é o que o Laporta diz que faltam 60 milhões para chegar na regra 1-1. E em outubro, o Barcelona precisa apresentar as contas da temporada para os sócios. Por enquanto, o Barcelona não divulgou nem quanto que ele ganhou, nem quanto que ele gastou. Já está demorando demais, tá? Já está demorando demais. Isso normalmente sai, assim, no início de junho. Porque o Barça ainda está tentando amarrar coisa para jogar para a temporada passada. Por exemplo, esses acordos aqui de Aramark. Então, está faltando transparência nesse momento. Então, quando sai uma notícia de que La Liga só considerou 15, talvez ainda tenha para chegar a 25, talvez o acordo com o Aramark tenha sido 20 e o Barça tenha filtrado aí para umas pessoas para sair notícia de que era 40. Clube com pouca transparência dá nisso. E olha que o Barcelona é um dos que mais tem transparência na Europa, tá? Você vai em outros como o Real Madrid, em vários e vários outros, tem menos ainda. Breno Cardoso Senna. Conhece o Samuel Venâncio pessoalmente, dado a sua relação com a Itatiaia? Conheço o Samuel Venâncio, sim. Eu acho que a gente não chegou a trabalhar junto em BH. Eu saí de BH, mas eu acho que chegamos sim. Acho que a gente só não coincidia, assim, a cobertura que a gente fazia. Porque eu saí de BH em 2010 e o Samuel já trabalhava lá. Na Itatiaia, na época ele trabalhou na TV Alterosa também. Mas acho que a gente não coincidia tanto. Pelas funções, pelas escalas, alguma coisa assim. Porque também eu nem trabalhava na Itatiaia na época. Mas nos conhecemos, já fomos jantar em Barcelona, inclusive. Eu, ele e a Bárbara, a mulher dele. Gente finíssima, Samuel. Muito gente boa mesmo. Em BH a gente não encontra porque agora ele é rico e não me chama pra nada. Nutri Preto. Qual o custo de vida médio para ter uma vida normal em Barcelona? Aluguel, comida e iate. Que deve ser ou comprar um extraterrestre, coisa que eu nunca fiz, ou etc. Que eu não faço ideia do que significa etc, inclusive. Cara, eu vou falar um número qualquer aqui, porque o que é normal, né? O que é normal nos dias de hoje? Mas eu diria com uns 1.500 euros. Sim. 1.500 euros você aluga um apartamento bem localizado em Barcelona e paga sua comida, internet, academia, transporte? Não, porque alugar é muito caro. Mas com 1.500 euros você consegue dividir um apartamento, ou você paga uma parte e depois sua mulher ou seu companheiro, se forem duas pessoas, 1.500 euros é muito pouco. Mas se você tem 1.500 euros só para você, você vai dividir apartamento com um amigo, você vai pagar uns 700 euros mais ou menos de... Ih, acabou. Oxe. Apagasse e voltasse. O abajur, do nada. Você vai pagar uns 700 euros de aluguel, e aí supermercado e comida e tal, lazer, transporte, esse tipo de coisa, internet, você vai gastar mais uns 400, 500, então vai sobrar aí um pouquinho para alguma coisa. Então, aluguel é muito caro, aluguel puxa 50% do orçamento normalmente. Então, diria que por aí, uns 1.500 euros, para ter uma vida ok. Assim, dá para viver com menos? Dá, tem gente que vive com menos, é lógico que tem, eu sei. Mas existe inclusive um termo espanhol que chama os mileuristas, que são pessoas que ganham mais ou menos 1.000 euros e que tentam viver nas grandes cidades hoje em dia, porque os salários são muito baixos, muito achatados e tal. Pô, tem uma aqui do Moreira Léo que eu gostei. Só que tem 3 mensagens diferentes, deixa eu ver por onde que ele começa. Ó, a dinâmica em que o Cubarsi quebra a linha com passe buscando leva, que distribui a bola para quem está vindo de frente, é considerada de terceiro homem, vi acontecer bastante esse movimento nos últimos jogos sob o comando do Flick. Moreira Léo, parabéns. Primeiro porque você viu muito bem, e segundo porque você explicou muito bem o conceito do terceiro homem. O que é o conceito do terceiro homem? Você quer jogar com um jogador que está bloqueado. Então você faz um movimento para que a bola chegue nele depois que ele saiu desse bloqueio. Então é isso, o Pau Cubarsi. Pô, eu não sei como é que eu vou conseguir mostrar isso aqui meio que graficamente para vocês. Eu vou abrir o aplicativo do quadrinho tático, deixa eu ver se ele vai abrir fácil. Ó, até abriu. Pô, tem meio que uma Inter de Milão aqui, né? Mas tudo bem, vamos fingir que isso aqui é o Barcelona e ele tá no 4-2-3-1. Então, já tem que estar um pouquinho mais avançado aqui, né? Assim. Então, vamos supor que... Vocês estão vendo aqui, né? Vamos supor que o Barcelona quer jogar aqui com o número 22, Mkhitaryan, e que ele está bloqueado, que tem... Aqui, ó, os caras bloqueando o passe.
Eita porra. Estão aqui bloqueando. Passe aqui nesses dois jogadores. Então você passa a bola aqui para que esse passe a bola para cá. Então ele é o terceiro homem. Então ao invés de você passar a bola... Assim, o certo é que todos os outros estivessem bloqueados e tal, e por isso você tem que achar o homem livre. Eu vou fazer um vídeo depois explicando... Vai ser um vídeo mais de conceitos táticos e tal, para vocês entenderem quando vocês escutarem na TV, no YouTube, esse tipo de coisa. Mas o conceito do terceiro homem é isso mesmo, Léo Moreira. Acho que é Léo Moreira seu nome, desculpa. Tá bloqueado e você precisa jogar nele aqui, né? Você imagina que todos os outros estão bloqueados. Então, esse cara puxa para cá, você passa a bola para ele e ele passa a bola para cá. Então ele saiu desse bloqueio, que ele estava sendo feito por esse jogador vermelho, e agora ele tem campo para avançar com a bola. Foi muito bem observado por você, é isso mesmo, e parabéns pela sua explicação, inclusive, que talvez tenha sido até melhor do que a minha. Muito obrigado. JV Costa 05. Acha que esse Real Madrid pode ou já está dando errado? Eu acho que pode, sempre pode dar. Gente, se vocês querem uma metáfora para a vida, as coisas sempre podem dar errado. Sempre. As coisas sempre estão a um fio de dar errado. Então, vocês façam favor de aproveitar enquanto elas aparentemente estão dando certo. Real Madrid pode dar errado pelo ego dos jogadores, pela falta de compromisso defensivo, pela barriga cheia de ter vencido muita coisa nos últimos anos, pode dar errado porque tem jogador querendo sair que fica mais um tempo, porque tem uma proposta imensa da Arábia Saudita, ou porque quer ser protagonista. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso também pode não acontecer. Pode ser jogadores famintos para ganhar de novo, que o Mbappé se dê bem com os caras, assim como o Bellingham se deu bem com os caras, que o Carlo Ancelotti, que é um ótimo gestor de grupo e adaptador de jogadores dentro de campo, que ele consiga montar um esquema tático para deixar os três atacantes mais o Bellingham satisfeitos e brilhantes e que esses jogadores também se equilibrem defensivamente, também pode não dar errado. Quando você falou que já está dando errado, não está dando errado. É um começo de trabalho, muita coisa muda com a saída do Mbappé, com a saída do Kroos e a chegada do Mbappé e mais a lesão do Bellingham. Não são mudanças pontuais, são mudanças muito importantes para a estrutura do time. Então, pode dar errado e pode não dar. Ok, tá só começando. Mas já está dando errado, aqui eu discordo. Acho que não está dando errado, não. Tanto que o time nem perdeu ainda, né? O Real Madrid não perde um jogo desde janeiro, quando não perdeu em 90 minutos. Em 90 minutos não perde há um ano. Não perde desde o Atlético de Madrid em setembro ou outubro do ano passado. E Rafael 2. MB, eu e meu amor somos fã de você e da Clara. Essa é a última? É. Bem agora a Clara saiu, acho que ela foi se arrumar no banheiro. Nossa lua de mel vai ser em Barça. Não se fala em Barça, tá? Em Barça é só pro time. A cidade de Barcelona não tem o diminutivo Barça. Você pode falar Barna. Barna se usa. Mas Barça é só o time. Enfim, MB, meu amor, somos fã de você e da Clara. Nosso lua de mel será em Barcelona. Marcar algo? Não. Eu não sei se você é doido, né? Então, eu às vezes marco com... Assim, normalmente eu marco com o pessoal que quer marcar comigo no estádio. O pessoal vai no jogo, eu também vou. Semana passada, inclusive, encontrei o Theo, gente boa pra caramba, a Theo é a namorada dele, encontrei eles no metrô, a gente foi o metrô inteiro, subimos, passamos 40 minutos conversando e tal, até a porta do estádio. Foi super legal, super agradáveis os dois. Mas porque a gente estava indo pro estádio, estava conversando sobre aquilo. Quando tinha um Camp Nou, eu marcava com muita gente no Camp Nou. Eu chegava, sei lá, faltando meia hora pro jogo. Às vezes, quando eu tinha que fazer alguma matéria, eu chegava antes, então eu encontrava o pessoal ali na frente da entrada do estádio e conversava um pouco, tirava foto e tal, passava para ele algumas dicas de Barcelona, alguma coisa assim, e trocava ali uma ideia com o pessoal. Mas para marcar alguma coisa, sim, eu já marquei. O Barça da Ilusão foi em Barcelona uma vez e tal, e pô, fui tomar um café com ele e tal, não sei o quê, porque ele queria trabalhar com isso, ele queria aprender algumas coisas e tal, então fui ele com ele. Mas não é uma coisa que eu faço normalmente, não. Então, eu não sei, Rafael, se você é doido, se sua mulher é doida, se seu amor, na verdade, não falo que sua mulher, se seu amor é doido, mas por isso. Tô brincando, acho que tem uma coisa um pouco desconfortável também, que é o seguinte, a pessoa saber tudo de você e você não saber nada da pessoa. Gera um desequilíbrio na hora de conversar que é chato. A não ser que você fique muito doidão. Aí todo o desequilíbrio acaba. Por falar em acabar, meu povo, tá acabando aqui o vídeo respondendo as perguntas de vocês dessa semana. Valeuzão para quem mandou.
Muito obrigado para todo mundo. Faça favor de curtir aqui, de deixar um comentário, de se inscrever no canal. 50 minutos no meio das férias para vocês, no meio do Egito. Pô, então valoriza quem está fazendo isso aqui para vocês, do jeito que vocês puderem. Eu volto na semana que vem, vai saber falando o quê, né? Porque tô vendo nada de futebol. Aqui o dia tá começando muito cedo. Sei lá se eu vou ver seleção brasileira e tal. Eu volto semana que vem. Semana que vem eu tô de volta. No início da semana ou no meio da semana. Então voltaremos. Não sei se vai ter café, se não vai ter café, mas a gente volta numa próxima edição aqui para falar de futebol com vocês. Beijo, meu povo. Vai aproveitar o final de semana de vocês sem nenhum juizinho e podem aproveitar com tudo que vocês tiverem. Valeu!